Olá, pessoal! Eu farei um resumo breve sobre as principais notícias que a gente abordou hoje na nossa live de notícias, tá? Para começar, o destaque foi a privatização da Sabesp, que enfim foi concluída. E houve uma arrecadação com a venda das ações aí de mais de 14 bilhões, tá? Então, parte desse recurso, ele vai para um fundo que foi criado aí, e outra parte do recurso o governo vai utilizar para melhoria de transporte público no estado, tá? Então essa foi a promessa do governo. Então a gente viu a Sabesp sendo privatizada, a cota da ação foi vendida em R$ 67. Então é como se uma empresa, porque ele comprou um lote grande de ações, ele teve o benefício de comprar as ações por um preço menor. E as pessoas que eram acionistas também tiveram esse benefício, tá? De comprar a ação por um preço menor, a R$ 67, sendo que a ação no dia estava sendo negociada a R$ 82, tá? Então, as pessoas que eram acionistas puderam ter esse benefício de comprar a ação com um preço menor, tá? E aí a gente segue acompanhando a respeito da privatização, que houve um benefício da redução da taxa para algumas pessoas de famílias mais pobres, tá? Então é esperado que haja uma redução e parte desse recurso o governo falou que vai ser utilizado para a limpeza do Rio Tietê. Será que a gente vai ver de uma vez por todas esse maior esgoto a céu aberto, que é o Tietê, sendo limpo, gente? Vamos aguardar, tá? Agora, fazendo um giro aí pelo mundo, a gente viu, entrou um recurso, uma injeção de capital de mais de 27 bilhões de dólares na economia chinesa, mas o que surpreendeu foi que a China reduziu de forma inesperada a taxa de juros, tá? Então houve um corte na taxa de juros chinesa, da economia chinesa. Lembrando que eles tiveram uma reunião a semana passada, essa reunião com os líderes lá da China, demorou 4 dias a reunião, e aí por conta dessa reunião foi tomada essa decisão de corte de juros na economia chinesa e uma injeção de capital, principalmente para melhorar o setor imobiliário, tá? Que vem enfrentado grandes dificuldades, a economia chinesa que tem enfrentado muita dificuldade de se restabelecer após pandemia, tá? Lembrando que a China é o nosso maior parceiro comercial, tá? Então tudo que acontece por lá reflete no nosso cenário interno, tá? Ainda aí pelo mundo, giro pelo mundo, a gente teve essa semana, saiu o resultado do PIB lá dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, tá? A estimativa do mercado era que saísse um PIB em 2% e houve um aumento aí de 2,8% do PIB americano, impulsionada principalmente pelo consumo interno e investimentos, tá? A gente segue acompanhando porque a taxa de juros americana segue alta e há mais de um ano que a gente está aguardando aí o Banco Central americano fazer o corte na taxa de juros. Então, eles analisam vários fatores e essa é uma informação relevante, tá? Saiu também o resultado de seguro de desemprego que acabou diminuindo, ou seja, a economia americana ela segue resiliente, segue forte, e isso de certa forma é um fator negativo para o Banco Central lá começar a cortar a taxa de juros, tá? A estimação é estimado pelo mercado que o início do corte aconteça em setembro, tá? Mas eles acabam analisando vários fatores, tá? Vários relatórios, e essas informações são muito relevantes, tá? Então, a economia americana ainda segue uma economia robusta, uma economia aquecida, tá? E isso não colabora para que o Banco Central lá corte a taxa de juros, tá? Ainda falando a respeito dos Estados Unidos, o presidente Biden, que concorria à reeleição lá na presidência dos Estados Unidos, ele acabou desistindo da candidatura e agora está apoiando a sua vice, Kamala Harris, né? Ele está apoiando. Então, ele desistiu. Desde que houve o debate entre ele e o Trump, que são os principais candidatos lá, as pessoas começaram a criticar o desempenho do Biden, lembrando que ele tem mais de 80 anos de idade, começaram a criticar o desempenho dele nesse debate, e aí ele acabou agora desistindo e vai apoiar.
com relação a Kamala, realmente, se ela vai concorrer à presidência, isso vai ser tomada uma decisão em uma reunião que vai acontecer agora no mês de agosto para decidir realmente o candidato aí à oposição a Donald Trump, tá? Então a gente segue acompanhando porque as eleições americanas acabam impactando o mercado como um todo, né? Porque a economia americana é a maior economia do mundo, tá? Então o que acontece por lá acaba refletindo principalmente em países emergentes, como é o caso do Brasil, tá bom? Então a gente segue acompanhando aí com relação às eleições americanas que vão acontecer em novembro, tá? Então ainda tem muita história pela frente, mas isso foi um fator muito relevante, tá? E com relação também aos Estados Unidos, a gente acompanhou que o ex-presidente Donald Trump, que é atual candidato à presidência, ele sofreu um atentado, ele foi atingido na orelha, e aí a diretora do serviço secreto, ela acabou renunciando ao cargo de diretora e assumiu que houve uma falha em defender o ex-presidente, tá? O que aconteceu é que algumas pessoas que estavam no local, eles viram que tinha um rapaz armado em cima do telhado e eles avisaram para o serviço secreto em tempo hábil para que eles tomassem uma medida de intervenção e eles acabaram não agindo. Então houve uma falha e essa semana houve aí uma sabatina com essa diretora lá na Câmara e ela acabou pedindo aí para sair do cargo, tá? Então ela realmente assumiu que houve falha no serviço secreto e aí acabou saindo do cargo, tá bom? Agora, vindo aqui para o Brasil, essa semana está acontecendo um evento lá no Rio de Janeiro, que é o evento do G20, né? Onde as principais potências mundiais se reúnem nesse evento no Rio de Janeiro. E lembrando que o Brasil, ele está na presidência do G20, tá? Essa presidência, ela troca a cada ano e esse ano o Brasil, pela primeira vez, assumiu a presidência do G20. O evento está acontecendo no Rio de Janeiro, foi a semana inteira, finaliza hoje e um dos principais tópicos que eles abordaram lá no evento é sobre a taxação dos super ricos e o combate à fome no mundo, tá? Eles querem implementar a cobrança de um imposto para pessoas super ricas e com esse recurso acabar utilizando para combater a fome no mundo, tá? Eles ainda vão produzir um relatório que provavelmente vai sair hoje no final do dia das ações e medidas que eles vão tomar a respeito disso, tá? Mas está acontecendo aqui no Rio de Janeiro esse evento aí do G20, tá bom? Saiu essa semana aqui no Brasil uma prévia da inflação, tá? Que é chamado IPCA 15. É um relatório que é uma prévia da nossa inflação. E o resultado do mês de junho, ele saiu em 0,30. Foi superior do que o mercado esperava. Era estimado uma prévia de 0,23, mas saiu 0,30, tá? Então, houve um aumento da inflação acima do que era esperado e principalmente impulsionado pelo preço do combustível e passagens aéreas, tá? Então foram os maiores reflexos desse aumento da inflação. Lembrando que a gente teve o aumento do preço da gasolina e isso acaba refletindo, porque no país o transporte ele é feito via terrestre e isso acaba impactando. Se aumenta o preço da gasolina, os produtores, as empresas vão repassar esse aumento para o consumidor final, que acaba aumentando o preço das coisas e acaba gerando esse efeito de inflação, tá? Que é o aumento do preço das coisas e a gente acaba perdendo o poder de compra. Então, isso é muito negativo e provavelmente com essa prévia, né, de aumento da inflação, isso vai fazer com que o Banco Central mantenha a taxa de juros a 10,5%, provavelmente por mais tempo, tá? Que é uma medida de conter a inflação, manter a taxa de juros alta, tá? A gente segue aguardando o Banco Central que iniciou o corte de juros e na última reunião decidiu manter a taxa de juros em 10,5 e provavelmente vai manter essa taxa ainda nesse patamar por mais tempo, tá? A gente teve também o resultado da arrecadação federal do mês de junho, que foi a maior arrecadação para o mês
desde 1995, tá? Então, mais um recorde batendo aí de arrecadação, né? Desde janeiro que a gente tem recorde em cima de recorde sendo batido aí de arrecadação, tá? E o mês de junho não foi diferente, tá? Não se via uma arrecadação nesse mês de junho equivalente desde 1995, né? Então, ou seja, o governo está aumentando a arrecadação com aumento de impostos, aumento de tributação em vários setores, tá? Então, aumentou a arrecadação, só que a outra informação que veio contraditória a essa é que o governo, ele fez uma estimativa de gastos que estava esperando que fosse 14 bilhões de déficit fiscal. Eles falaram que provavelmente esse déficit vai ser de mais de 32 bilhões, né? A conta não bate, né, minha gente? A gente vem vendo essa dificuldade do governo em cortar os gastos, mesmo tendo a arrecadação batendo recorde em cima de recorde, mas a gente não vê o governo fazendo o trabalho de cortar. Ou seja, o que é esse déficit? O governo, ele tem que gastar o equiparado com o que ele ganha. Só que o que acontece é que mesmo arrecadando mais, o governo está gastando mais e não está equilibrando essa conta, tá? A prévia era que esse ano de 2024, esse déficit fosse zero, ou seja, o gasto equiparado aos ganhos. Mas o que a gente tem visto é o governo gastando cada vez mais e não se comprometendo com essa parte fiscal de cortar os gastos, tá? Que não está sendo suficiente, mesmo com a arrecadação batendo recorde mês a mês, não tem sido suficiente para igualar com os gastos do governo, tá? Então, isso acaba impactando muito a economia, porque isso acaba afastando investidor, isso acaba prejudicando como um todo, tá? Então, a gente segue acompanhando aí, porque eles tinham uma prévia de cortar 25 bilhões dos gastos públicos, mas até agora não foi apresentado nada, tá? Então, a gente segue acompanhando porque isso é muito importante, tá? E para finalizar, Voa Brasil. Eu já falei a respeito disso ano passado, um programa do governo que era previsto iniciar no início desse ano, atrasou um bocadinho, né? Mas chegou. Eles anunciaram essa semana o Voa Brasil, com a diferença, porque era previsto abordar beneficiar tanto pessoas aposentadas do INSS quanto estudantes cadastrados no CAD. Porém, o que a prévia é que iniciou somente com aposentados. E o que é esse Voa Brasil? É um benefício oferecido a pessoas aposentadas do INSS que não voaram no último ano, ou seja, não voaram de avião nos últimos 12 meses, tem o benefício de emissão de 2 passagens por ano a um custo de R$200, tá? Foi uma parceria criada entre o governo, isso não vai sair dos cofres públicos, foi um acordo feito aí entre o governo e as companhias aéreas que vão oferecer esse benefício aos aposentados. Há uma estimativa que 23 mil pessoas serão beneficiadas, porém a disponibilização da companhia aérea foi para 3 milhões de pessoas. Então, se você tem direito a esse benefício, não voou nos últimos 12 meses e está cadastrado aí no INSS, aposentado pelo INSS, você tem direito a esse benefício. Corre, vai lá no site do gov.com.br/Voa Brasil e já emite a sua passagem. Corre mesmo, porque, como eu falei, 20 mil pessoas vão ficar de fora, porque tem 23 mil pessoas que podem ser beneficiadas, mas somente 3 mil passagens vão ser disponibilizadas, tá bom? Então, corre lá, tá bom? Beijo, até mais, tá?